Comentando aqui um pouco sobre o índice no dia de hoje, ele abre o dia com um gap muito grande de baixa. Ele testou aqui uma linha que vinha passando, que era uma linha de uma wedge. Ele testou por baixo esse ponto aqui e continuou caindo a partir do gap. Então, aqui pelo menos nesse início aqui do dia ficava bem difícil, pelo menos comprar, né? Estava um pouco arriscado devido ao gap, devido à queda, à continuidade, à média. Então estava um pouco difícil comprar, mas vender também não era fácil porque você sempre estava vendendo a mínima do dia. Então não é muito fácil vender a mínima do dia, ainda mais porque você começa a ver aqui pavios abaixo de barras. Isso aí continuou aqui depois também, depois também. Então em algum momento poderia vir uma correção, talvez a maior, possivelmente até bem maior que essa aqui, mas acabou que foi isso aqui a correção. Então pensando nisso, eu fiz compra nessa barra aqui a princípio, acho que aqui assim quando voltou eu fiz uma compra. E aí essa compra aqui acabou que frustrou na próxima barra. E aí como o mercado ele é muito forte para baixo, qualquer continuidade disso aqui pode ser tão forte quanto isso aqui. Então poderia ter a partir daqui até mesmo isso aqui. O mercado não existe isso de caiu muito ou subiu muito. Então ele poderia sim fazer isso. Então o meu stop é de acordo, a operação foi estruturada para comprar, tentar levar talvez aqui na região da média, devido a esse comportamento. Falhou imediatamente, eu já estopei praticamente na mínima do dia até aquele momento. Mas eu quando o preço solta esse parrão aqui, provavelmente isso aqui não teria continuidade. Acho que seria muito agressivo se alguém comprasse o fechamento dessa barra. Então, pensando nisso, se fizer o oposto, provavelmente vai conseguir pegar pelo menos um scalp. E mesmo que dê errado, faz algum sentido fazer essa operação. Então, acabou que aqui eu vendi nessa barra. É, o pessoal lá também pegou, acho que teve bastante gente que pegou essa barra vendida. E aí vai da forma de cada um de gerenciar, alguns tentariam levar para swing. Você sempre, independente da forma que você vai gerenciar, você sabe que se você levar para swing você tem mais baixa probabilidade, mas às vezes que você ganhar, se você realmente segurar, você vai ganhar mais pontos. E muitas outras vezes você não vai ganhar nada. Se você pegar para fazer somente a operação do fade da barra e sair, por exemplo, no meio dela ou baixo nela, você vai acertar muito mais vezes, mas todas as vezes que você acertar, você vai ganhar muito menos ponto. Então, acaba que no longo prazo tudo meio que se equilibra, contanto que sejam feitas operações que façam algum sentido. Então, nesse caso, eu estruturei isso aqui para scalp, então eu vendi aqui essa barra e saí aqui baixo nela. Então, pegou a saída aqui na 18, e aí depois pegou a saída aqui na 19. Então o preço volta rápido para cima nessa barra. E quando ele volta rápido para cima nessa barra, eu já fiz mais uns scalps aqui para aproveitar. Então eu vendi aqui no meio, depois escalei aqui na máxima dessa barra. Então fiz duas vendas. Dessa venda aqui, eu até coloquei foto lá no grupo. Então dessa primeira venda aqui no 50% eu saí no 0 a 0. Quando o preço passou aqui eu saí no 0 a 0. E da segunda venda eu saí aqui um pouquinho mais baixo aqui. Acabou que deu um spreadzinho por causa da volatilidade, era para ter saído um pouquinho mais baixo, mas voltou emitindo um pouquinho acima. Então acho que deu ainda coisa de 200 pontos, pelo menos esse scalp. Então aqui a princípio eu acho que eu não fiz mais nada mesmo, porque aí eu tive que sair do computador e não consegui mais acompanhar. Mas eu acho que aqui ainda o pessoal lá pegou, acho que um fade aqui em algum lugar na compra. O que eu queria fazer depois, quando eu não estava na tela, era vender mais, perto da média, vender aqui as correções, mas aí eu já não consegui mais pegar realmente. Porque aqui realmente o preço nesse comportamento, ainda mais depois que isso aqui deu continuidade e veio abaixo aqui dos fundos anteriores e conseguiu se manter aqui abaixo, aqui você não tem mais compras aí por um bom tempo. O preço aqui estava testando esse ponto de rompimento, inclusive talvez possibilitou até algumas vendas. Essa aqui é mais agressiva, porque aí você tem que considerar também aquele canal que o preço vem desenhando aqui. Então, essas vendas aqui muito baixo, que acabam que são mais agressivas, tanto que isso aqui mesmo, quem vendeu isso aqui não levou a muita coisa, e aqui você já percebeu que aqui ficou muito sobreposto, mas ao mesmo tempo também não conseguia ver grandes compras aqui embaixo. Então, talvez um sinal aqui depois que lateralizou seria essa barra. Mas a grande questão, o grande problema desse tipo de barra
é que se o mercado realmente lateralizou, você nesse momento tem uma lateralidade abaixo aqui da média. E se você comprar aqui, pelo sinal, é para swing. Você não vai comprar aqui para sair aqui, porque você está comprando alto numa lateralidade, praticamente acima dos 50%, e uma lateralidade que está em uma tendência de baixa. Então, se você comprar isso aqui, é no mínimo uma ou duas vezes esse range aqui para cima, no mínimo. E o teu stop, por exemplo, aqui abaixo ou aqui abaixo. Então tem que fazer sentido, porque aqui como a probabilidade é baixa, o retorno tem que ser grande se der certo e você tem que segurar. E aí no meu caso eu não gosto muito desse tipo de trade, então aqui eu não compraria. Principalmente porque o preço não tinha vindo abaixo, acima da média, que você já tinha outras linhas de tendência. Esse ponto aqui foi um ponto importante onde que o pullback parou, também é interessante. Isso aqui também, então você tem várias resistências vão se criando em uma tendência de baixa. E aí essa linha aqui, por exemplo, foi rompida, mas eu também não compraria aqui, ainda acho muito agressivo. Talvez aqui no pullback, aqui o problema é que as barrinhas são muito fraquinhas, mas não deixa de ser um pullback aqui nessa região. Mas ele falhou aqui na máxima lá da outra barra e ele acabou falhando. Então isso aqui também não é tão bom, porque mesmo que ele tivesse passado aqui, sem muitas resistências, o preço precisa ser muito forte realmente, numa alta para cima, para depois ele voltar e talvez você tentar comprar pullbacks. Qualquer tentativa de reversão, ou pelo menos a maioria das tentativas de reversão vão falhar, isso é estatístico. Tanto que mesmo isso aqui que parecia algo meio forte, saindo aqui de um fundo duplo, fundo triplo, várias falhas aqui de fundo, mesmo isso aqui acabou criando somente um tipo aqui de armadilha de duas pernas que acabou falhando. O preço depois veio abaixo aqui na média mais uma vez e deu continuidade. Mas para mim esse ponto aqui já era bem mais agressivo para se operar. Quem ficou operando aqui vendendo muito baixo ou tentando comprar, principalmente, foi errado. Porque aqui nesse ponto aqui a média, por exemplo, ela se inclina e você tem o preço cortando a média. Então, se o preço corta aqui a média e não vem romper fundos e dar continuidade para fazer tá aqui uma continuidade nessa tendência, acaba que ele já não fica mais tão bom assim, porque aí se você tem o preço fazendo isso aqui, ele poderia aqui naturalmente vindo aqui para alta e lá testar o topo. Então você está no tipo aqui de lateralidade, no tipo de TTR. E aqui no meio você não deveria aqui operar, tentar ficar de fora. Talvez não é o melhor momento para você achar boas operações, porque realmente o mercado aqui de hoje foi bem difícil. Só que aí se você está aqui no meio e você percebeu, e ainda mais se você está aqui com a média, você não vai fazer operações, então talvez ao menos não com earnings e stop, fica mais agressivo um pouco. Seria legal esperar romper essa região para fazer operações ou criar operações com stops maiores, que é a forma que se opera corretamente. E aí aqui você percebe, dá para perceber também que o mercado praticamente parou aqui, criou uma certa indecisão e isso foi por causa realmente desse contexto. Então, não é só quem opera price action que queria talvez se preservar aqui nessa região. O mercado em si realmente ficou complexo aqui, sem tomar um lado. Então ficou bastante tempo parado. E a probabilidade quando isso acontece você tem um pouquinho mais de probabilidade de que quando o mercado quando o mercado sair dessa região, ele vai sair a favor da tendência anterior, que no caso aqui era uma tendência de queda muito clara. Então acabou que foi isso que aconteceu. Quando ele saiu aqui finalmente, ele rompeu abaixo, talvez falharia. Muitas vezes nesse tipo aqui de mercado, o rompimento abaixo ou acima falha e cria uma armadilha, mas você precisa esperar o sinal. Veio aqui abaixo, rompeu a favor da tendência. É muito agressivo você sair se adiantando, achando que vai falhar e comprar. E aí ele confirmou, fechou mais barras abaixo, ficou se mantendo aqui abaixo dessa região. E aí depois, aqui talvez aqui começariam a ser válidas as vendas, como por exemplo essa dessa barrinha aqui, mas tudo para alvo não muito longo, até mesmo por se considerar já que aqui era muito perto já do fim do dia. Então já era um pouco tarde no dia, e a tendência você já tá tarde em uma tendência, porque você já tem algumas puxadas. Então não existe cair muito ou subir muito, mas você tem algumas tendências onde que você diz que já tá tarde na tendência. Já tem muitas puxadas, se for contar todas essas puxadas aqui, já tem vários tipos de puxada menores ou maiores, ou puxadas que falham fundo, mas depois vem e rompe mais uma vez aquela região. Então você tem vários movimentos. E o preço continua caindo fora o gap, tem mais de 1.000 pontos.
se eu não me engano. Então, mas são trades válidos, porque se você quer operar essa região, dificilmente vai fazer algum sentido você comprar uma barrinha como essa aqui, por exemplo, ou essa aqui. É muito agressivo fazer isso, contra tudo isso aí que o mercado entregou já de queda no dia. E ainda mais agora novamente abaixo de pontos de rompimento. Então não faz muito sentido você estar comprando essas barras aqui. Logo, faz muito mais sentido você estar procurando vendas então nessa região. Se o mercado está caindo, a média inclinou novamente, ele rompeu essa região, então provavelmente vai buscar isso aqui pelo menos para baixo. Talvez tenha buscado mais ou menos isso. E aí, como é muito tarde no dia, não dá para querer pegar swings de 1.000 pontos que talvez não vai. Então tem que considerar isso. E aí aqui também tinha uma linha de tendência, dá para olhar aqui, porque na metodologia você vai desenhando linhas de tendência e vai apagando conforme elas vão mudando. Então essa aqui, por exemplo, foi rompida, ela falhou. Então se alguém entrou vendido aqui nessa região, acreditando em um topo duplo, principalmente nessa barra, é que essa barra aqui não chegou a ser rompida. Ou mesmo nessa barrinha, você teria que estopar aqui acima, talvez. Depende também do gerenciamento, ou iria estopar aqui acima, mas aqui o que interessa é que essa linha, nesse contexto, foi rompida, e depois dela rompida você pode buscar novas linhas. Então você pode pegar esse topo com esse aqui, ver se forma alguma nova linha. Aqui teria que pegar uma região, né? Acabou que deu, ou pega esse topo com esse último aqui também. Então bate aqui nessa região, que é o meio da lateralidade, ou essa aqui com esse topo aqui. Então você vai tendo pontos aqui em que o mercado poderia segurar, mas nada nunca é tão confiável ao ponto de alavancar assim, ainda mais você vender aqui ou vender aqui ou vender aqui por causa daquela linha de tendência. Aí você olha que no contexto atual se faz sentido você vender aqui por causa da linha de tendência, e provavelmente por causa disso aqui não faz mais muito sentido. E aí aqui no fim do dia, aqui para mim não importa que não tem compras, ainda mais que no fim do dia o mercado já mostrou que é uma tendência de baixa e provavelmente o dia vai fechar perto da mínima, foi o que acabou aqui acontecendo. Mas não foi um dia muito fácil de operar, apesar que ele caiu deixando por algumas vezes esse tipo aqui de comportamento. Então, primeiro a barra 1 já mostrou que não seria tão tranquilo. Teria essa barra aqui, depois teve mais isso aqui, e aqui você tem impulsos, olha, de alta. Isso aqui vai se acumulando, então, em algum momento poderia sim reverter. Acabou que não aconteceu. Aqui você tem um impulso bem maior, se lateraliza. Você tem barras de compra de sinal quase o tempo todo. Inclusive lá no fim do dia, ó, ainda deu um impulso. Então, você tem um mercado de baixo, mas não é um mercado muito fácil de se operar, ainda mais com ordem stop.